Olá, você que está nos ouvindo neste momento, que Deus possa te abençoar e te ajudar a cada dia. Estamos aqui para falar mais uma vez acerca da palavra do Senhor. Espera um pouquinho, dá um tempo um pouquinho a este momento. Espera um pouco e escuta o que o Senhor tem a te falar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque aqui nós estamos mais uma vez perante a Tua presença, Senhor. Glorificamos o Teu nome, louvamos o Teu nome, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, nos orientar na Tua santa palavra. Amém. Nós estamos apresentando esta palavra porque o Senhor Jesus nos diz que devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Desde a Europa até a América do Norte, a América do Sul, a Ásia, a África. Que este Evangelho alcance todos estes povos. O texto que queremos falar nesse momento é um texto curioso. Espera um pouquinho. Presta bem atenção. Um texto curioso. Está em Atos 17, a partir do verso 15. E a palavra diz que os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas e, tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram dali. Mas continue com a sua Bíblia aberta, que vamos falar sobre este texto, a partir do verso 15. E estamos falando de um homem que teve seu coração, sua vida transformada pelo poder de Deus e passou a pregar este Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós somos transformados pelo poder de Deus, então nós passamos a pregar a mensagem, passamos a pregar estas verdades sagradas. Esta é a nossa alegria, o nosso prazer de podermos espalhar esta mensagem e que todo o mundo, todos possam ouvir esta mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta bem atenção a este texto que é muito curioso. Talvez você não tenha nunca lido sobre este texto, mas observa bem o que vamos te apresentar agora, neste momento. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, conhecendo o Deus do desconhecido. E este Deus que nos traz esta alegria, este prazer. Você já conhece a Deus? Você conhece a Deus? Jó disse que ele conhecia a Deus só de ouvir, mas que agora os seus olhos estavam vendo a Deus, quando ele passou a ver Deus frente a frente. E este texto nos apresenta algumas curiosidades, mas, primeiramente, nós vamos conhecer sobre Atenas. Em poucas palavras, vamos conhecer sobre Atenas. Atenas era uma cidade que ficava ao sul da Grécia. E Atenas é o berço do pensamento político e filosófico. É o berço dos artistas, dos artesãos. É o berço dos escritores e dos escultores. Atenas tinha uma deusa chamada Atena, que era considerada a deusa da sabedoria e das artes. E esta deusa recebeu o nome de Minerva. Então, olha, aquela cidade era uma cidade cheia de idolatria. Havia muitos ídolos ali em Atenas.
E é por isso que o apóstolo Paulo ele discutia na sinagoga, diz o texto no verso 17, que ele discutia na sinagoga todos os dias e ele estava na praça discutindo com aqueles homens, com aquelas pessoas que viviam mergulhados em sua idolatria. E o apóstolo Paulo, ele encontrou muita gente naquela cidade de Atenas envolvido na sua idolatria. E uma das deusas ali era a deusa chamada Atenas, ou Minerva. Então, nós queremos falar acerca do Deus do desconhecido. Por que o Deus do desconhecido? Você vai saber daqui a pouco porque é o Deus do desconhecido. E em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Deus do desconhecido é soberano. Soberano, ele está acima de tudo e de todas as coisas. É aquele que manda em todas as coisas, é o Deus soberano. Mas ali naquele lugar, eu quero falar a vocês do texto do versículo 18, que diz assim: alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros diziam assim: parece que é pregador de deuses estranhos. Vejam só. Em primeira linha, nós queremos dizer a você sobre Epicureus. Epicureus era aquele que fazia parte de uma escola filosófica e que ele pregava a igualdade entre os homens, se entregava aos prazeres e acreditava na ausência da dor para encontrar a paz e a tranquilidade. É assim que pregavam os epicureus. A outra classe, a outra doutrina filosófica daquela época, ou podemos dizer escola filosófica, eram os estoicos. Os estoicos, eles pregavam que a virtude é o caminho para a felicidade. O prazer é inimigo do sábio. É mais importante fazer do que dizer. Ser autossuficiente era um dos objetivos, era uma das formas dos estoicos. Então, Paulo se deparou com essas duas escolas filosóficas, os epicureus e os estoicos. E além disso, ele se deparou com aqueles que viviam mergulhados em sua idolatria, adorando aquela deusa da mitologia grega chamada Atena. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele estava num lugar que ele poderia sair dali e deixar aquilo tudo para trás, porque eram pessoas totalmente discursivas. Eram pessoas que gostavam de enfrentar certas realidades e não deixavam as pessoas apresentarem a palavra do Senhor nosso Deus. Chegaram até a dizer assim, quando Paulo começou a falar, e diziam: o que quer dizer este paroleiro? Ou seja, o que quer dizer este contador, este falador, contador de anedotas? Mas Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Jesus como Salvador dos homens. Jesus que ele salva, ele livra a alma da morte eterna. Jesus que livra a alma do inferno, porque Jesus, ele ressurgiu. E ele hoje vive e ele reina. E é por isso que Paulo pregava Jesus e a ressurreição. E ressurreição dentre os mortos. E a palavra diz que, tomando-o, levaram Paulo ao Areópago. Está lá no verso 19. Areópago era o local, um local chamado Tribunal de Justiça naquela época. Mas a palavra diz que eles levaram Paulo ao Areópago, lá no verso 19, e diz assim: poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas, Paulo? Poderemos saber que nova doutrina é esta de que falas? É porque aquelas pessoas estavam mergulhadas em várias doutrinas. Doutrinas estranhas, doutrinas de homens, doutrinas de deuses.
doutrinas filosóficas. Aqueles homens estavam mergulhados em doutrinas que conduziam à idolatria. E naquele momento, eles diziam que Paulo estava trazendo coisas estranhas, como diz no verso 20, coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir a última novidade. Então a última novidade para eles era que Paulo estava ali pregando aquela mensagem nova, e eles ficaram assustados com aquela mensagem que o apóstolo Paulo estava falando. Em segundo lugar, Paulo, ele estava ali para pregar o Deus desconhecido, que é o Deus de nova doutrina. O verso 21 diz assim: Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de ouvir a última novidade. Então a última novidade era aquela onde Paulo estava pregando, estando Paulo no meio do Areópago, ali naquele local onde eles sentenciavam causas, que era aquele tribunal de justiça, onde eles estavam ali para julgar aquelas pessoas, e eles estavam ali julgando o apóstolo Paulo, porque diziam que Paulo estava trazendo uma nova doutrina para aquele lugar, e eles não aceitavam. Eles não aceitavam nenhuma doutrina, eles não aceitavam a pregação da palavra, eles não aceitavam que Paulo estivesse ali falando acerca de Jesus Cristo, porque eles precisavam conhecer Jesus. E em terceiro lugar, o Deus desconhecido é o Deus criador. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que há nele, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É este Deus todo-poderoso que é o Deus criador. Ele criou os céus e a terra. Ora, você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Você sabia disto? Que você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus? E como pode ser isto? Deus criou o homem lindo e maravilhoso. Deus criou o homem com olhos para que o homem pudesse ver, ouvidos para ouvir, nariz para cheirar, boca para falar. Por isso que você foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está vendo. Os olhos de Deus são diferentes do nosso, porque Deus enxerga o infinito. Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos. Deus escuta aquilo que nós não escutamos. Deus sente o cheiro santo, o cheiro que nós não sentimos, é o cheiro que Deus sente. Deus fala palavras pelas quais nós jamais poderemos falar. As palavras de Deus são diferentes. Antigamente Deus falava através do fogo, através da nuvem, ou através mesmo da sua voz. E ele falou muito àqueles homens há mais de 4.000 anos atrás, que ele vinha falando, e hoje ele fala de uma forma diferente. O Deus é aquele mesmo, e ele é hoje e será eternamente. Ele fala hoje de uma forma diferente ao homem. Por isso que Deus, ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então a única diferença é esta: que Deus enxerga mais, que Deus escuta mais, que Deus sente mais e que Deus fala o que nós não podemos falar. Esta é a única diferença. Escuta bem, fica aí um pouquinho, prepare-se para o que já vem logo em seguida. E você vai saber sobre a existência de Deus. Se você é aquela pessoa que não acredita em Deus de jeito nenhum, fica aí um pouquinho e logo você vai mudar de ideia. Você vai sentir o poder de Deus na tua vida. Você vai sentir quem é Deus e você vai descobrir quem é Deus. Você ainda não descobriu quem é Deus. Por isso que você não acredita em Deus, porque você não descobriu. Porque você não sabe quem é Deus. Porque você não sabe o que Deus é capaz. E é por isso que você ainda não acredita em Deus. Escuta bem. Fica aí um pouquinho. Então no versículo adiante, que é exatamente o verso 23 e o 24, que diz assim: Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais, sem conhecer,
é o que eu vos anuncio. Então foi isso que Paulo disse para eles. Aqueles homens, eles não acreditavam em Deus. Aqueles homens eram ateus, por isso que eles colocaram um altar ao Deus desconhecido, porque eles não conheciam a Deus. Então Paulo, ele se aproveitou daquela oportunidade, quando ele viu aquele altar, e naquele altar ele pôde ler ao Deus desconhecido. Então ele disse, olha, eu quero dizer a vocês que este Deus desconhecido, pelo qual vocês não conhecem, vocês não sabem quem é este Deus, porque vocês não acreditam em Deus, é este Deus que eu quero anunciar a vocês. Então este Deus que você não conhece, que você não acredita, que não tem jeito de entrar na sua mente, que você diz, este Deus não existe, é este Deus que eu quero anunciar a você. Eu quero anunciar a você exatamente e que eu estou anunciando este Deus que não existe na sua vida e que você não sabe quem é Deus. Então Deus, o Deus desconhecido é o Deus da nova doutrina, porque ele apresenta uma nova palavra. A palavra que Deus apresenta para nós não é a palavra que estamos acostumados a escutar neste mundo. Não é a palavra de um político. Não é a palavra de um médico. Não é a palavra de um professor ou qualquer outro profissional ou um juiz. A palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus, ela supera o que Deus fala aos nossos corações. Supera todos os profissionais. Supera tudo nesta vida. Supera as promessas que nós escutamos de tanta gente que prometem tantas coisas e não cumprem. Mas Deus promete e cumpre. É por isso que Deus, ele fala de uma forma diferente. Você quer escutar Deus falando ao seu coração? Fica aí um pouquinho e você vai escutar Deus falando ao teu coração. E este dia é o dia em que você vai sair diferente, que você vai conhecer e que você vai entregar-se totalmente e a sua vida ao Senhor nosso Deus, porque este Deus vai falar ao seu coração e ele já está falando ao seu coração. Por isso que eu digo, espera aí um pouquinho, não sai agora, fica aí. Escuta o que o texto tem a nos dizer. Você agora vai ver coisas maravilhosas, incríveis. Em quarto lugar, o Deus desconhecido é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Você crê nisso aí? Lá no verso 25 diz assim, aqui, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a vida a todos, dá a respiração e todas as coisas. O Senhor não necessita do nosso favor, o Senhor não necessita do nosso dinheiro, o Senhor não necessita das nossas palavras nem de nossas promessas. Eu poderei criar muitas coisas e agora eu vou fazer isso para poder eu pagar o que devo a Deus. Não, Ele não quer. Ele não precisa. Nós é quem precisamos de Deus. Se você está aí e não acredita em Deus porque você acha que deve pagar tudo a alguém, mas saiba que Deus, Ele não é homem para necessitar daquilo que nós necessitamos. Nós estamos vivendo num mundo, no tempo difícil. É difícil o que nós estamos enfrentando nesta vida. Tudo está caro, o combustível está caro, nossa alimentação está cara, tudo está ficando caro, planos de saúde, tudo está subindo e nós não estamos suportando mais. As pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer. Não é mesmo? Você está assim também? Eu estou assim. Você está? Por isso. Mas Deus, Ele não necessita de nada disso. Deus não necessita dos nossos favores. Quem sou eu para fazer algum favor a Deus? Porque Ele não está pedindo favor. Deus não está pedindo nada. Ele não está pedindo que eu faça algo para Ele, para que eu possa suprir alguma necessidade dele. Ele não está pedindo porque ele não necessita disto. E Ele sabe que quem necessita somos nós.
E é por isso que esta palavra que nós lemos no versículo 25, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração em todas as coisas. Então, o Senhor é quem nos dá. Está vendo este ar que você respira? Este ar não é matéria que você pensa. Este ar quem faz não é por conta do movimento, talvez você vá dizer assim, é o movimento da Terra que provoca este oxigênio e esta ventilação para nós. Então você agora vai perguntar, o que é que faz a Terra girar? Aí você vai dizer, é a força que tem no universo, é o sistema planetário. Então a Terra ela se movimenta porque ela tem um eixo. E você já viu o eixo da Terra? Ela se movimenta em cima de um eixo invisível. Olha, fica aí um pouquinho, escuta bem. De onde é que vem aquela luz do Sol? Que é uma grande estrela. E a estrela que está mais próxima a milhões de quilômetros é o Sol e está mais próxima da Terra. O universo, o espaço, tem milhares e milhares de estrelas que eu te desafio a contar as estrelas. Se você não acredita em Deus, conte as estrelas e depois venha me dizer quantas estrelas você contou. São milhares. Você não vai conseguir contar. São milhares. E há estrelas que você não consegue ver com seus olhos humanos. Os astrônomos e os estudiosos traçaram cerca de 88 constelações no céu. Mas, segundo os astrônomos, o céu tem 89 regiões. Mas são 88 constelações. Isto porque a constelação chamada Serpente, como muitos assim traçaram e apelidaram de Serpente, esta constelação está dividida em duas partes, cabeça e cauda. Por isso que são 89 regiões. Bem interessante, não? Bem interessante. E aí tem várias constelações, e que os homens colocaram nomes nestas constelações. Deus, ele permite que o homem, ele possa colocar nomes nas estrelas. E é isto que os homens fizeram, e os homens ainda fazem, descobrem novas estrelas e colocam nome nas estrelas. Deus assim permite. Então, se você não acredita em Deus, conta as estrelas e me diga quantas estrelas tem no universo, no espaço. Você sabe que os aviões, eles voam na protosfera. A protosfera vai até a 15 mil metros. E os aviões, eles são fabricados para voar nesta altitude. Dá mais de 30 mil pés. A exosfera dá 800 mil metros. E aí só uma nave espacial bem equipada, bem organizada, que poderá chegar à exosfera, que é fora do nosso sistema da Terra. E aí nós podemos ver o quanto Deus é todo poderoso, é além disso tudo, Deus é Deus. Então conte-me, já que você não crê em Deus, você crê na matéria, então conte-me, como os homens chegaram a descobrir o oxigênio pelo qual nós respiramos. Quantos oxigênios, quantos litros de oxigênio você precisa para respirar durante este dia? Durante um dia, 24 horas. Quantos litros de oxigênio você precisa respirar? Você já sabe? A água, o H2O. Mostre-me qual foi o homem que criou, que inventou. Mostre-me. Como foi que o homem descobriu a água? Mostre-me. Você crê? E aí você vai dizer agora que não crê em Deus?
Aí você vai dizer, eu creio que há um universo, que há um grande poder no universo. Então que poder é este? Mostre-me este poder. Mostre-me de onde vem este poder. Então é este poder que o apóstolo Paulo estava ali pregando, este Deus que supre todas as nossas necessidades. E você tem um alimento cotidiano na sua mesa. Então é como diz o verso 25, Deus não necessita, ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Então conte-me como você sabe que Deus não existe. Você tem certeza que Deus não existe? Você tem certeza que você fecha e abre os olhos? Você tem certeza que você consegue dormir? Você tem certeza que você sonhou? Você tem certeza de o que você está comendo vai servir para a sua vida biológica, para a sua saúde? Você tem certeza? Então, de onde vêm as cores? De onde vêm as cores daquilo que nós nos alimentamos? A cor alaranjada de uma cenoura, a cor verde de um alface, a cor das árvores, a cor verde de uma laranja ou amarelada de uma laranja, quando está bem madura. De onde vem essa cor? Você sabe dizer? Algum homem criou esta cor? Pintou? Conheça Deus. Fica um pouquinho aí que você vai conhecer mais. Espera mais um pouco. Não sai agora. Não sai agora. Eu garanto que você vai conhecer mais e mais acerca de Deus. O Deus desconhecido é o Deus das nações. Verso 26. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. De uma só vez, Deus criou todas as nações. A palavra diz lá em Gênesis capítulo 1, e talvez você não acredite, mas mesmo que você estude, faça as pesquisas, vá fundo, faça as pesquisas. E quando você terminar as pesquisas, você vai conhecer que esta explosão Big Bang foi criado. Quem criou? Quando você começar a estudar, você vai chegar lá. E lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, creia nesta palavra. A terra era sem forma e vazia, e havia água sobre a face da terra. E Deus viu que tudo aquilo era bom. Mas ele fez as nações. Então ele disse, apareça as porções secas. E aí apareceram as nações, apareceu o Brasil, apareceu os Estados Unidos, apareceu o continente asiático, apareceu o continente africano, apareceu a Europa, apareceu a Irlanda, apareceu a Inglaterra, o Japão, tudo isto apareceu porque foi o Senhor quem disse, apareça a porção seca em toda a face da terra. Então só tinha água e de repente aparecem as nações. É isso que o texto que nós lemos 26. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus criou tudo e todas as coisas. Ele criou as 4 estações. Em alguns lugares só tem verão e inverno. Mas ele criou as 4, outono, primavera. O Senhor criou. É obra do Santíssimo. É obra do Sagrado, do Divino, do Poderoso. Então Deus criou todas as coisas. Se hoje você vivesse em cima da água, se não tivesse terra para você ficar, como você iria comer? Como você ia ter o alimento na sua mesa? Como você ia chupar uma fruta? Como você ia se deliciar em um sorvete que é feito de uma fruta? Como você ia sentar-se à mesa
e comer um delicioso prato de macaxeira, de batata, de inhame, de cará, de fruta-pão, que é gostoso, delicioso. Se tudo fosse água, como você iria sentar-se para deliciar esta alimentação? Ou talvez você fosse viver nadando, você não ia conseguir viver este tempo todo nadando. Ou talvez você encontrasse um animal grande como uma baleia e você aproveitasse e ficasse ali um pouco em cima daquela baleia, descansando enquanto ela não emerge. Não emerge. E você iria ficar ali descansando, respirando, até ela mergulhar. E você ia voltar a nadar. E você ia tentar procurar um peixe. Imagina todas as pessoas. Então nós seríamos bons nadadores, porque nadaríamos muito bem, todo mundo nadando, todo mundo por cima das águas nadando. Ou talvez uma boa respiração para você mergulhar e ir buscar o peixe lá embaixo, se não encontrar nenhum tubarão, que seria um animal feroz. É assim? É assim que você acredita que não existe um Deus? A palavra diz lá em Tiago 2, diz, olha, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Agora os demônios, o diabo crê, mas o diabo estremece, porque ele sabe do poder de Deus. É assim que a palavra nos ensina. E o apóstolo Paulo continuou pregando a sua palavra. E lá no verso 27, nós temos as seguintes palavras: Deus fez isto para que o buscassem. E talvez, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus é conhecido, o Deus desconhecido é o Deus das nações. Em sexto lugar, o Deus desconhecido é o Deus que nos faz viver, mover e existir. Você pode explicar por que o homem morre? O que é a morte? Como é que o homem nasce? O que é o nascer do homem? Você pode explicar? Você não vai ter palavras. Se você fizer um grande estudo e buscar todas as tecnologias possíveis, se você procurar todos os estudiosos e homens cultos da humanidade, filósofos, sociólogos, médicos, cientistas, enfim, todos os profissionais deste mundo, e você agora vai reuni-los e vai conversar com eles acerca como é que o homem nasce, como é que o homem é gerado, por que o homem nasce e por que o homem morre. E por que nem o homem passa mais de 110, 120 anos e você não vai ter nenhuma resposta, porque você não vai saber. Mas a palavra diz que Deus, o Deus do desconhecido, é o Deus que nos faz viver, mover e existir. E é por isso que nós existimos nesta terra. Nós existimos e nós nos movemos nesta terra. Embora os homens guerreiem, usem armas químicas, usem armas atômicas, usem armas nucleares, aviões com grande potência, aviões que driblam radares, mísseis teleguiados, os famosos mísseis teleguiados. Então, como Deus mostra a você? Então Deus nos faz viver. Ele nos faz movermos nesta vida de um lado para outro. E Ele nos faz existir. A vida terá fim quando o Senhor quiser. E aí a vida terá fim. Embora os homens conseguem tirar a vida do outro, mas saiba que os homens fazem isto contra a vontade de Deus. Deus não permite que o homem tire a vida do outro.
Mas se o homem assim o faz, terá aí este homem de se apresentar perante Deus e prestar contas ao próprio Deus, porque ele tirou a vida do outro. É isso que Deus faz. E em sétimo e último lugar, o Deus desconhecido é o Deus que nos chama ao arrependimento, verso 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Vou ler novamente para você que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, porque o homem é ignorante e o homem despreza a Deus a cada dia. Ele manda agora em todos os lugares, aos homens em todos os lugares, que se arrependam. Lá em Marcos 1,15 a palavra diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Arrependei-vos. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é este Evangelho que nos dá esta alegria, esta vida. O Senhor pede para que todos nós nos arrependemos dos nossos pecados. O que é pecado, pastor? Pecado é errar o alvo. Pecado é errar, é estar distante do Senhor. Quando Deus criou o homem e o homem errou, o homem pecou. E o pecado chama-se desobediência perante Deus. E o pecado entrou no mundo, vem do verbo grego ratar, que quer dizer errar o alvo. E o homem errou perante Deus, e o homem agora está distante de Deus. Então o homem precisa se aproximar do Deus Todo-Poderoso. E foi ali no Areópago, quando o apóstolo Paulo aproveitou, quando ele foi levado perante as autoridades, perante aqueles homens, naquele tribunal de justiça. E ele foi ali obrigado a apresentar o que era que ele estava falando, porque o trataram como um paroleiro, como aquele homem que não sabe o que está dizendo, mas ele sabe muito bem, ele sabia muito bem o que estava dizendo, que estava pregando a palavra do Senhor Jesus, e Jesus mandou pregar. Então o apóstolo Paulo estava ali pregando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foi ali, o apóstolo Paulo passou naquela cidade entregue à idolatria, entregue a filosofias, escolas filosóficas. E o apóstolo Paulo encontrou vários deuses ali naquela cidade, e ele viu aquele altar ao Deus desconhecido, e é por isso que ele aproveitou aquela ocasião e pregou àqueles homens, mostrando acerca daquele Deus, do Deus desconhecido, e é o Deus que você ainda não conhece. Então este Deus desconhecido, ele é soberano, não esqueça. Este Deus desconhecido é o Deus da nova doutrina, das boas novas de salvação e que nos conduz ao céu. Este Deus desconhecido é o Deus Criador, que nos criou conforme a sua imagem e semelhança e nos criou para que possamos adorá-lo, para que possamos cultuá-lo, para que possamos cantar louvores ao nosso Deus. Este Deus é o Deus desconhecido, é o Deus desconhecido que supre todas as nossas necessidades. É o Deus desconhecido e é o Deus das nações. O Deus desconhecido que o apóstolo Paulo estava ali pregando. É o Deus que nos faz viver, mover e existir. É o Deus que nos chama ao arrependimento. E ele não é Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, ele teve esta ideia magnífica para que ele pudesse mostrar àqueles homens que estavam pregando um Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo aproveitou aquela ocasião para mostrar àqueles homens que Deus não é desconhecido. Deus é conhecido do mundo inteiro. Você quer ver Deus? Olhe para o seu amigo, para o seu companheiro, e você vai ver a Deus não pela beleza, mas você vai ver a Deus pela criação. Todos nós somos criaturas de Deus, mas lá em João capítulo 1, o Senhor diz que todos aqueles que o recebem, o Senhor dá-lhes o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia em Jesus. Espera um pouco. Antes de você sair, creia em Jesus. Busca Jesus, encontre Jesus na sua vida. Torne Ele como Deus, como Senhor da sua vida, para que você possa entrar nos céus. Eu quero fazer uma pergunta a você, aliás, duas perguntas.
Você tem certeza que se você morresse hoje, você iria para o céu, mesmo com sua vida espiritual? Digamos que a sua resposta seja sim. E agora vem a segunda pergunta. E quando você chegar ao céu e o Senhor olhar para você antes de você entrar e dizer: por que é que eu vou permitir que você entre no meu reino celestial? O que é que você vai responder para o Senhor? E eu vou te ajudar agora. Eu vou te ajudar. Espera um momento que eu vou te ajudar nesta resposta, tá certo? E lá vai a resposta. Aceita Jesus. Creia em Jesus como o único Salvador da sua vida. O único Salvador da sua vida. Creia no Senhor Jesus. Creia que Ele é poderoso e nos livra da morte eterna, a morte de sofrimento eterno, nas profundezas eternas. O Senhor nos livra. Então creia no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele está aí ao teu lado. E Ele está te mostrando as verdades sagradas. Vamos orar. Se você está aqui conosco agora, ficou até agora escutando-nos neste vídeo, obrigado pela sua paciência. Vamos orar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos. Mais uma vez anunciamos a Tua palavra, que é viva e eficaz, e é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, porque ela penetra até a profundeza da alma do homem. Quebranta esta vida que está aí nos ouvindo, que esta alma seja salva da condenação eterna. Senhor, abençoa esta pessoa que está nos ouvindo. Eu te peço por ela. Em teu nome, Senhor. Amém. Se você fez sua decisão ao lado de Cristo, está havendo uma grande festa nos céus neste momento. Os anjos estão cantando. Ah, que alegria maravilhosa porque você fez sua decisão ao lado de Cristo. Então escreva para este e-mail que está aparecendo aqui embaixo, neste rodapé. Escreva para nós dizendo: eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Que alegria, que prazer. Vamos orar por você. Deus o abençoe.